Fala pessoal, hoje eu vou reagir aqui a um vídeo de um canal que me ajudou muito no começo ali da minha conversão, há mais ou menos um ano atrás, que é o canal do História de Fé Católica do Lorenzo Lazarotto. Gosto muito da pessoa do Lorenzo, ele é uma pessoa muito inteligente, que estuda e conhece bastante sobre a fé católica. Ele é, se não me engano, ele é historiador, né? Ele é formado em História. E ele tem essa posição mais tradicionalista, né? Ele fez esse vídeo com o título Por que não sou continuista? Vamos ver aqui o que ele tem a nos falar. Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque tratar desse tema, ou seja, da posição que nós devemos ter em face da atual crise na igreja, que sem dúvida é a pior que a igreja já atravessou ao longo dos 2000 anos da sua história, e da fonte imediata dessa crise, que é o Concílio Vaticano II, é mexer num vespeiro. Ainda mais no nosso contexto, em que nós vemos aqui no Brasil tantos influenciadores e mesmo padres que até usam batina e se apresentam como conservadores, atacando de forma sistemática os grupos que procuram. Apareceu até o padre Daniel ali do Instituto Bom Pastor, né, que só celebra a missa em latim. É complicado, ele já inicia falando que o problema, a culpa da crise da igreja é de um concílio da própria igreja. É complicado afirmar isso. Defender a tradição católica e, por exemplo, nós vemos aqui recentemente todas as polêmicas envolvendo sacerdotes e leigos atacando o Centro Dom Bosco, não apenas por conta da publicação do livro Os Erros do Catecismo Moderno, mas simplesmente se aproveitando da publicação desse livro para atacar tanto o Centro Dom Bosco quanto outros grupos que buscam defender a tradição em face das inovações que se introduziram no seio da Santa Igreja pelos modernistas a partir do Concílio Vaticano II. E diante de tantos ataques, eu procurei não entrar de início nessa polêmica porque é muito triste que nós vemos aqui no Brasil leigos, sacerdotes brigando e se criticando mutuamente, mas chega um ponto em que é necessário reafirmar a posição do meu canal e do meu apostolado, que é a posição pública que eu mantenho desde a fundação do canal em face da problemática da crise na igreja, mas que se temos tantos ataques em relação à tradição e aos grupos tradicionais, é importante que os grupos tradicionais mais uma vez explicitem aquilo que acreditem, aquilo que defendem, e é isso que eu quero fazer no vídeo de hoje. Em primeiro lugar, esse aqui não é um vídeo de apologética. Eu não vou sentar aqui e começar a debater, por exemplo, sobre os erros que estão presentes no catecismo moderno, questionar se filosoficamente é possível dizer que católicos, judeus e maometanos adoram ao mesmo Deus, ou se a expressão a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica significa que a Igreja de Cristo é essencialmente, fundamentalmente a Igreja Católica. Enfim, esses debates têm uma certa importância, mas não são o ponto principal envolvendo as problemáticas de tradicionais e continuistas hoje. Vou falar português bem claro, pessoal. A esmagadora maioria dos debates que você encontra na internet são discussões entre duas pessoas que já têm as suas posições pré-definidas e não necessariamente aderiram a esta ou aquela posição por uma convicção racional motivada por princípios, mas muitas vezes é simplesmente por preferência, por paixões, por interesse, por dinheiro, para conseguir vender cursos que atraem mais pessoas, por exemplo, e que lançam esses argumentos nos seus debates e discussões para ver se conseguem confundir o adversário e granjear o apoio da opinião pública católica, conseguem os aplausos da plateia. Só que o que isso acarreta? É o seguinte: discussões onde pelo menos um dos debatedores perde o mais elementar contato com a realidade, repetindo argumentos completamente vazios, se esquivando das refutações que recebe simplesmente porque não aceita abandonar a posição que já definiu a priori. E aí vem o lado do continuismo. Nós chegamos no mundo fantasioso dos continuistas, onde, por exemplo, há pessoas que chegam ao ponto de dizer... Eu acho que o grande problema está nesses rótulos, né, que foram criados. Continuismo, tradicionalismo, carismático, né? Antes de você aderir a um grupo da igreja, você primeiro tem que ser católico, né? Então, nenhum grupo está acima da santidade da igreja. A igreja, ela é soberana. A igreja, eu sou católico. No início da minha conversão, eu me converti por causa do tradicionalismo, né? Eles pregavam tanto a tradição, achavam aquilo muito belo, mas com o passar do tempo, com meditações e oração, eu percebi que antes de ser tradicionalista eu teria que ser um católico de verdade, né? Não basta defender um movimento que surgiu recentemente, porque o tradicionalismo é isso, é um movimento que surgiu dentro do modernismo. Ou seja, o tradicionalismo luta contra o modernismo, mas ele surgiu no contexto do modernismo. Então, não devemos confundir tradição com tradicionalismo, né? São coisas diferentes. O tradicionalismo usa a tradição para tentar defender sua filosofia, porém eles acabam agindo de uma forma liberal no quesito a canonicidade, né, da igreja. Eles têm uma espécie de liberalismo canônico ali, né? Porque as paróquias deles não são paróquias
que estão legalizadas como uma paróquia comum que você encontra da Igreja Católica, entendeu? Eles falam, minha paróquia é tradicional, é como se fosse uma coisa separada da igreja. Eu já vi muita expressão de que os tradicionalistas guardam a verdadeira igreja e que a igreja pós-conciliar é uma falsa igreja. Então, isso é herético, né? Falar que existem duas igrejas. Então, eu enxergo esse tipo de problema. Eu não condeno o tradicionalismo, eu me sinto atraído por ele, mas os movimentos são falhos, né? Os movimentos não são imaculados. Assim como tem erros dentro da RCC, tem erros dentro do tradicionalismo, enfim. Por isso que eu não me denomino como continuista, como tradicionalista, eu me denomino católico, eu sou católico. E o que os movimentos tiverem de bom, eu vou aderir, e o que estiver errado, o que tiver de erro dentro desses movimentos, eu não vou aderir, é simples. E eu não acho que os tradicionalistas que eles são tudo isso que eles afirmam ser, né? Os imaculados que estão guardando a verdadeira fé da igreja. Na verdade, o buraco é bem mais embaixo, né? Que não há nenhum problema no documento Fiducia Supplicans do Dicastério para a Doutrina da Fé, que autoriza a bênção a pares do mesmo sexo, sob a alegação que a bênção é para as pessoas e não para a união pecaminosa. Nós vemos padres que usam batina, se apresentam como conservadores, ostentam doutorados e dizem defender a fé, dizendo que não tem nenhum problema no Fiducia Supplicans. Quer dizer, diante de pessoas assim, a própria ideia de um debate doutrinário é perda de tempo. E por quê? Porque uma pessoa dessa já tem uma posição fundamentalmente pré-definida, que no caso é de a priori aceitar incondicionalmente todos os escândalos e todas as abominações promovidos pelo alto clero da nossa época, sabe-se lá por que motivos, que ambições, seja por conta de carreira ou qualquer outra coisa nesse sentido, que pura e simplesmente desviam o olhar dessas abominações que tomaram conta da igreja. Dizem, não tem nenhum problema nisso. Agora, por isso o continuismo é desprezível, por isso eu desprezo o continuismo. Mas o que eu entendo aqui pela palavra continuismo? É não só a tentativa de defender as inovações provenientes do Concílio Vaticano II, mas, sobretudo, a negação rotunda e cabal de que a igreja se encontra na pior crise já vista ao longo de toda a sua história. Esse é o pecado da negação da verdade conhecida como tal. Veja, se você que está me assistindo, acompanha o meu canal, se você não se considera um tradicional, tudo bem. Se você, por exemplo, eu tenho muitos inscritos que gostam da missa tridentina, mas ao mesmo tempo consideram até que ela é mais piedosa que a missa nova, mas ao mesmo tempo não vem problemas numa missa nova bem celebrada. Reconhecem que houve muitos problemas trazidos após o Vaticano II, mas de fato um concílio é uma coisa muito delicada tratar desse tema. E questionam, por exemplo, como que é possível chamar João 23 ou Paulo VI de santos, mas foram canonizados. E aí como que a gente se porta em relação a isso? Gente, se essa é a sua posição, eu respeito por inteiro. Eu respeito as suas inquietações. Várias vezes aqui no meu canal eu recomendo livros que tratam desses temas, como Iota Uno, como Reino se lançando Tibre, como o Concílio Vaticano II, uma história nunca escrita, como as considerações sobre o Ordem de Paulo VI, que agora foram publicadas em 2 volumes separados. Mas enfim, isso é uma coisa. E não se enquadra aqui no que eu desprezo enquanto continuismo. O que eu desprezo é esse pessoal que, por exemplo, vem criticar a teologia da libertação, que cá entre nós, vamos falar português claro hoje. Você vê pessoas que toleram todo tipo de heresia dentro da igreja, que toleram a pseudo-piedade protestante que invadiu as fileiras dos ambientes católicos, por exemplo, nos grupos carismáticos, as tendências judaizantes presentes no caminho neocatecumenal, mas que criticam com unhas e dentes a teologia da libertação e sabe-se lá por que escolheram essa vertente do modernismo como um espantalho para atacar, ao mesmo tempo que estendem os braços e às vezes até praticam essas outras vertentes do modernismo, como por exemplo o carismatismo. Mas eu critico esses continuistas que, criticando a teologia da libertação, que criticando, por exemplo, o Frei Beto ou Leonardo Boff, tem a falta de vergonha na cara de reconhecer que a fonte, não só da teologia da libertação, mas de todos esses erros presentes dentro da igreja hoje, vem do Concílio Vaticano II, que tem a cara de pau de sustentar que o Concílio Vaticano II de algum modo foi benéfico para a igreja. Porque uma coisa que eu entendo perfeitamente é você vir aqui dizer, Lourenço, olha, a gente sabe que o Concílio Vaticano II trouxe confusão, trouxe muitos maus frutos, mas foi aquilo que foi feito a partir do concílio, os modernistas raptaram o concílio, tudo bem, nós podemos inteiramente conversar a partir dessa sua visão. Agora, sustentar que o Vaticano II foi bom para a igreja, ao mesmo tempo que não se assumir como herege modernista, é muita hipocrisia, pessoal, é muita falta de vergonha na cara. Quando a gente vê pessoas que, seja por covardia, seja por carolice, seja por uma compreensão inadequada de como deve ser a postura dos católicos em face das autoridades eclesiásticas, defender o documento Fiducia Supplicans com os mesmos argumentos furados do Tútil, que as bênçãos não são para a união pecaminosa, mas só para as pessoas, é muita falta de vergonha na cara e falta de temor de Deus. São cegos guiando outros cegos, que vão todos cair no mesmo abismo, os leigos e os sacerdotes que olham para isso daí e dizem, é simplesmente uma enculturação amazônica, essa é a Nossa Senhora da Amazônia, não é a Pachamama, a grande mãe terra adorada pelos índios, é só uma representação mariana enculturada, pelo amor de Deus, pessoal. Pelo amor de Deus, não é só com uma revolução na esfera da sociedade temporal que nós chegamos no ponto de precisar demonstrar com argumentos e documentos que a grama é verde, ou que, por exemplo, homem é homem, mulher é mulher. Dentro da crise na igreja, nós chegamos no ponto de precisar demonstrar que isso da Pachamama, por exemplo, é um culto pagão. E nós encontramos católicos que se deparam com declarações como essa e que tentam de algum modo justificar o que disse o Papa Francisco. Le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono di una comparazione. Sono come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti. Perché se voi incominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è la vera, la tua non è vera, dove ci porta questo? Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero quello? C'è un solo Dio. E noi sono idiomi, cammino, lingue per arrivare a Dio. Uno schi, qualcuno musulmano, qualcuno hindi, qualcuno cristiano. Sono diversi cammini. Anderson? Na época que ele disse essa blasfêmia escandalosa, eu ouvi gente nas redes sociais tentando dizer que realmente sim, o Papa está certo. Todas as religiões apontam para Deus no sentido de que há elementos verdadeiros da lei da moral natural presentes em todas elas, como se essas religiões não fossem outra coisa senão caminhos de perdição. Afinal, não existe mal absoluto, não existe nenhuma religião ou nenhuma ideologia que contenha em si a mentira e o mal absoluto. O próprio satanismo contém vários elementos de verdade, como por exemplo o da existência do demônio, seja enquanto entidade, seja pelo menos enquanto um símbolo, mas enfim, é uma verdade, o demônio existe e Deus existe.
Agora, isso quer dizer de algum modo que o satanismo deixou de ser mal? Eu até me pergunto se a gente vai chegar no ponto em que nós precisamos argumentar em face de padres de batina que o satanismo é mal. Porque parece que essa recusa voluntária e consciente de encarar a realidade tal qual ela é, simplesmente porque ela é desagradável e nos obriga a tomar uma posição que vai atrapalhar a nossa carreira dentro da igreja, por exemplo, por ser um padre que sonha em ser bispo. Se nós chegamos nesse ponto, é porque a nossa recusa contra a verdade conhecida como tal há muito tempo se tornou pecaminosa e gravemente pecaminosa. Agora, o que eu quero com esse vídeo, pessoal? Qual que é o grande motivo que me levou a gravar esse vídeo? Olha, hoje, ao contrário do que eu costumo fazer, vocês veem que eu não tô entrando aqui num debate com citação de papa, com documento, etc. A questão é que eu quero a coisa mais simples do mundo. E pra você entender isso, eu vou contar uma historinha que você provavelmente ouviu quando era criança, mas talvez não lembre, e é sempre bom relembrar em detalhes. A minha fábula favorita quando eu era criança era a roupa nova do rei. Você lembra dela? Existem várias versões dessa fábula, mas eu vou resumir ela aqui de acordo com a versão que eu escutei quando era criança. Numa cidade medieval havia um rei. Um rei que era muito rico e muito orgulhoso, vaidoso e não era muito inteligente. E nesse reino, nessa cidade, de repente chegaram dois comerciantes que decidiram levar vantagem em cima do rei e ao mesmo tempo pregar uma peça nele. A história não dá os nomes, nós podemos imaginar esses dois comerciantes, homens de muita lábia. Podemos imaginar que um fosse talvez chamado José, um nome comum, outro talvez chamado Bernardo, um nome medieval. E eis que eles chegam, os dois comerciantes, diante do rei, diante de toda a sua corte, com um baú, e eles com muita lábia dizem: meu rei, nós viemos de terras muito distantes e trouxemos aqui um tecido mágico, um tecido único no mundo. Ele é um tecido que só pode ser visto por pessoas virtuosas e inteligentes. E também era a lábia deles, eles convenceram o rei e a corte. Então eles abriram o baú, seguraram o ar e falaram: meu rei, veja que tecido lindo. E o rei, para não demonstrar. Eu acho importantíssimo essas denúncias que os tradicionalistas fazem. Mostrar os erros, entendeu? Eu não nego que existem erros, existem abusos, né? Existem falas heréticas, né? Mas a gente não pode querer nos dar um poder que a gente não tem de julgar, de definir as normas da igreja, entendeu? De querer se colocar no lugar do Papa, querer ser o Papa, entendeu? Esse é o problema deles. Dá para você estar em plena comunhão com Roma e ser um católico vigiante e que observa os erros e evita cometê-los. E ensina, né? Tenta ensinar as pessoas a verdade, né? Mostrar os problemas. Eu acho que o problema deles é a forma como eles aplicam, né? As correções. Fraqueza, para não assumir que não estava vendo o tecido que só virtuosos e inteligentes podiam ver. Ele disse: é esplêndido, é um tecido maravilhoso, eu quero que façam para mim uma roupa com esse tecido. Os mercadores aproveitaram e falaram: esse é um tecido suavíssimo, mais suave que a seda, o senhor nem vai sentir que está usando ele. E toda a corte do rei igualmente não quis demonstrar a fraqueza de assumir que não estavam vendo tecido nenhum. Então os mercadores tiram as medidas do rei, recebem uma fábula de dinheiro em cima daquilo que venderam pro rei, e o rei marca então um desfile para que toda a cidade veja a roupa nova do rei. Então nós vemos a fanfarra, a cavalaria que vai na frente e os nobres, e por último no cortejo, como personagem principal, o rei, que vai completamente nu, tendo até um lacaio que atrás dele finge carregar as franjas da capa dele. E esse que uma criança começa a gargalhar tão alto que chama a atenção de todos e ela grita: o rei está nu. Aquilo que a cidade inteira, ninguém queria ser o primeiro a assumir que não via roupa nenhuma, que por isso talvez não fosse virtuoso e inteligente. Eis que uma criança fura aquela farsa e brada: o rei está nu, furando como uma agulha num balão toda aquela hipocrisia em torno da roupa nova do rei. Agora, o que eu quero dizer com esse vídeo é que o rei está nu e a igreja está em chamas, pessoal. Vamos ter a mínima hombridade de reconhecer que a igreja está em chamas. Há séculos, São Luís Maria de Montfort, na sua oração, abrasava, bradava profeticamente: fogo, 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 socorro, 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 fogo na casa de Deus, fogo nas almas, fogo até no santuário, socorro que assassinam meu pai, que degolam meus filhos, que perseguem meus irmãos. Meus caros, nós estamos vivendo diante da pior crise já atravessada em toda a história da igreja. Quem nega isso ou não conhece em profundidade a história da igreja, ou absolutamente mente para si mesmo a respeito da gravidade da questão atual. Muitos refugiados estão passando fome. É por isso que a gente veio te fazer um convite. Nunca, absolutamente nunca em 2000 anos de história houve uma apostasia tão profunda, tão generalizada e tão universal. Nunca houve, de um lado, uma sociedade tão fundamentalmente anticristã que foi construída ao longo de séculos a partir da negação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e da ordem social vigente na cristandade. E do outro, nunca houve uma mais completa ausência de santos, de mártires, de confessores, de pregadores que estejam dispostos a enfrentar o mundo e as suas máximas. Nós estamos na época em que mais se canonizam santos, mas onde nós não encontramos santidade. Por mais que, por exemplo, o Papa João Paulo II, que mudou o código de direito canônico, mudou os critérios para se canonizar santos, canonizou sozinho mais almas do que todos os papas dos 500 anos anteriores a ele, juntos. Entre esses santos, onde estão aqueles do nosso contexto histórico capazes de fustigar os erros da nossa época, como fizeram na sua São Domingos de Gusmão, São Vicente Ferrer, São João Maria Vianney? Onde estão os bispos que promovem uma luta aberta e total contra a revolução, como Dom Vital Maria Gonçalves de Oliveira, como Santo Antônio Maria Claret? Onde estão os clérigos dispostos, se não a liderar, ao menos a colaborar ativamente com iniciativas verdadeiramente contra-revolucionárias? Como foram outrora a dos cristeiros, a dos primeiros dentre os carlistas, a dos vandeanos, a dos camponeses do Tirol, a dos sanfedistas? O que nós encontramos em toda parte é um catolicismo burguês, acomodado, onde se critica até os erros da modernidade, porque ficou bonito falar mal da modernidade, isso qualquer neopagão consegue fazer, mas só se fala mal dos erros da modernidade para proteger a própria família da influência deles. E tudo que acontece fora do âmbito da própria família não diz respeito, não interessa em absoluto.
Só que não é só isso, nem de longe, pessoal. O rei está nu, a igreja está em chamas. O senso católico se esvaiu nas almas muito mais do que nos tempos da crise ariana. Nos tempos da crise ariana, a maior parte dos bispos mancomunados com o Estado Imperial Romano passaram a promover e defender a heresia ariana, mas a maior parte dos leigos permaneceu católica. Agora, como diz na Sagrada Escritura, meu povo perece por falta de conhecimento. Isso se aplica ao nosso contexto histórico, onde a imensa maioria do laicato, porque não foi ensinada, não foi catequizada pelos padres que vieram durante e após o Concílio Vaticano II, que jogaram fora a tradição da igreja, comungam em todo domingo em estado de pecado mortal, nem sabem que existem pecados que impedem a recepção. Isso aqui que ele tá falando sobre as pessoas comungarem em pecado mortal. Tá errado, eu não vou defender isso aqui, entendeu? Da Sagrada Eucaristia, nem sabem fazer uma confissão bem feita, nunca ouviram a expressão exame de consciência, mas que estão lá todo domingo escutando homilias vazias vindas de padres que ensinam doutrinas que absolutamente não são católicas. E aliás, comungar em pecado mortal já é uma coisa autorizada pelo Papa Francisco em nome da pastoralidade, como ele fez na Amoris Letícia, permitindo que casais em segunda ou sabe-se lá 10ª união recebam os sacramentos da confissão e da comunhão, mesmo sem terem abandonado a sua situação objetiva de pecado, em nome da pastoralidade e do discernimento do confessor que acha que, naquele contexto, eles não são culpáveis do que estão fazendo. A nossa época vê escândalos muito piores vindos de Roma do que os escândalos do século de ferro da Renascença, porque são escândalos, além dos escândalos morais de cunho sexual e das roubalheiras presentes no Vaticano, nós vemos escândalos que são contra a fé, vemos atitudes de bispos, de cardeais, para dizer o mínimo, que nos deixam perplexos, porque são palavras, gestos, ações e omissões que vão na contramão dos ensinamentos dogmáticos da Igreja Católica. E isso não aconteceu, nem mesmo no pior da Renascença. Nunca houve décadas ininterruptas de escândalos públicos envolvendo a fé por parte daqueles que receberam de Deus a missão suprema de confirmar na fé os seus irmãos. Nem no pior capítulo da Renascença neopagã, nós presenciamos um ato de culto em estrito senso pagão, praticado à luz do dia de forma pública e notória na presença de um pontífice. Nem nos capítulos mais sodomíticos da Renascença, nós encontramos clérigos com as mentes tão depravadas e os corações tão corruptos para publicar um documento com uma fidúcia súplicans, ou para agir de acordo com as diretrizes que estão presentes nesse documento. Nem no grande auge do cisma do Ocidente, com um Papa em Roma e outro Papa em Avignon, e a cristandade inteira dividida a respeito de quem que é o Papa legítimo, nós encontramos tanta confusão como a que reina hoje entre os católicos, que parecem quase se dividir como os hereges protestantes, católicos de tendências protestantes, de tendências judaizantes, católicos liberais e os católicos comunistas da teologia da libertação. E por que tanta divisão? Porque décadas a fio é de quem se sentava na cátedra da verdade na sede Pedro, que deveria confirmar os católicos na unidade, e que partiram os escândalos. Ao longo da história da igreja, houve sim abusos litúrgicos, houve clérigos que celebravam de modo indigno a missa, mas nunca houve a criação do zero de um rito litúrgico completamente novo, sob a pretensa alegação de voltar às origens da igreja primitiva, que é o mesmo argumento clichê, repetido por praticamente todos os hereges ao longo da história. Na igreja primitiva era desse modo. Aí vem uma inovação, desprezando a orientação que o Espírito Santo conferiu à igreja e o sadio desenvolvimento da liturgia ao longo dos séculos. Inclusive, claro, a liturgia romana se estabeleceu na forma como está essencialmente na missa tridentina, na época de São Gregório Magno. Depois disso houve pequenas alterações e refinamentos, e São Pio V simplesmente tornou ela obrigatória para o Ocidente inteiro. Um rito novo da missa é algo que nunca existiu. Elaborado por uma comissão presidida por um senhor de ortodoxia duvidosa que contou com a assistência de 6 pastores protestantes. E vários pastores protestantes posteriormente, como Max Turian, da comunidade ecumênica Taizé, disse: as comunidades não católicas poderão celebrar a Santa Ceia com as mesmas orações que a igreja católica. Da missa nova, teologicamente isso é possível. Nós chegamos ao ponto de ver papas beijando a coroa e padres conservadores de batina dizendo: não tem nenhum problema nisso, é só um beijo de cortesia. É só um beijinho de cortesia no Corão. Bom, então eu posso dar um beijo de cortesia no Talmud, não posso dar um beijo de cortesia no dogma ritual da magia para ele fazer vida, não tem problema, é só um beijo de cortesia. Nós vemos papas participando de cerimônias judaicas, de encontros ecumênicos com muçulmanos, com pagãos, e os continuistas tentam convencer que tá tudo bem, que tá tudo normal dentro da igreja. E quando você mostra que a participação de católicos em encontros ecumênicos foi proibida pelo Papa Pio XI, eles vêm com relativismo bom. Um Papa Pio XI proibiu, outros papas, como Francisco, participam, como se pudesse equiparar, sendo que Pio IX nada mais fez do que reafirmar o ensinamento que vem desde São Paulo. Não se pode comer na mesa de Cristo na mesa dos demônios. Aí vão lá os papas pós-conciliares, vão os clérigos modernistas comer na mesa dos demônios, não tem problema nenhum. Quando nós vemos, por exemplo, que os papas do contexto posterior à Revolução Francesa ininterruptamente condenaram os erros da Revolução, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X, Bento XV, Pio XI, até mesmo Pio XII, aí nós chegamos na nossa época em que todo esse ensinamento contínuo do magistério ordinário da igreja é jogado no lixo, pra gente ter Papa Francisco assinando um documento com um imã muçulmano que proclama: a liberdade é um direito de toda pessoa, cada um goza da liberdade de credo. Por mais que Gregório XVI, Pio IX, para dizer o mínimo, condenaram essa ideia absurda de que o homem tem a liberdade de credo para escolher a religião que pode praticar, de pensamento, de expressão e de ação. Aí um Papa como Francisco, que assinou esse documento, que diz: o pluralismo e as diversidades de religião, de cor, de sexo, de raça e de língua fazem parte. Todas essas denúncias aqui que ele tá fazendo, mostrando os erros, isso não tá errado, entendeu? Ele não tá errado em fazer isso, em ter essa noção de que tá errado. O problema é quando você tende a achar que a igreja se perdeu e entrar nesse liberalismo de que é lícito desobedecer o Papa, entendeu? Nesse sentido. Porque o que mantém a fé católica viva é justamente a unidade, é justamente a gente ter um sucessor de Pedro em Roma. E quando você diz que após o Concílio Vaticano II a igreja se perdeu, você está dizendo que a promessa de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja falhou, e que a igreja se perdeu. Então, quando nós tivemos a reforma com Lutero, a Revolução Protestante, foi dessa mesma forma. Eles achavam que estavam mantendo a tradição da igreja, né? Porque a igreja católica se perdeu, eles precisariam restaurar o que a igreja era antes. E o que aconteceu foi
o cisma, a divisão da igreja, entendeu? Então o problema está aí também. É um tema bem complexo. Daquele sábio desígnio divino com que Deus criou os seres humanos. Essa sabedoria divina é a origem de onde deriva o direito à liberdade de credo e a liberdade de ser diferente. E você vê pessoas tentando conciliar essa blasfêmia com uma doutrina católica, dizendo: ah, não, o Papa está dizendo que Deus tolera as outras religiões porque ele tolera o mal para daí tirar um bem maior. Você sabe muito bem que não é isso que está dito nesse documento. Você sabe muito bem que esse não é o sentido. Mas você continua defendendo porque você já tem como uma posição tomada a priori, que é a de defender incondicionalmente todos esses escândalos e abominações que tomaram conta da igreja, seja porque é mais interessante para vender os seus cursos, seja porque tem ambições de subir na carreira eclesiástica, seja porque é covarde, carola, beato e não sabe como deve ser a posição do católico em face desses escândalos do magistério. A primeira parte da obra do Dr. Arnaldo Vidigal, que eu mencionei há pouco, que é a hipótese teológica do paperético, vai ajudar você, porque ela trata em outros aspectos da questão do assentimento aos documentos da igreja, mas enfim, apresentar citações descontextualizadas vindos de papa da Idade Média ou do Anciano Regime para reafirmar a obediência que nós devemos ter ao papado como se fosse incondicional, enquanto nós temos papas que promovem o encontro de Assis, Pachamama, fiducia súplicas, elogiam a Lutero, recebem luteranos no Vaticano, comemoram os 500 anos da Reforma. Não me venha falar de documento medieval de obediência ao papa nessas condições. Você vê, por exemplo, um padre, José Eduardo, que fez vários ataques à fraternidade São Pio X, e veja, eu não sou membro da fraternidade São Pio X, não tenho nada contra, mas sei muito bem que uma parte da fraternidade tem uma hostilidade indevida em relação à TFP, e desde que eu criei o meu canal lá em 2020, você vai ver no meu primeiro vídeo a minha menção explícita à adesão à escola de pensamento e ação do Dr. Plínio, portanto, da TFP. Mas enfim, eu tô falando aqui como alguém que tá de fora da fraternidade São Pio X, vendo os ataques que o padre José Eduardo fez a ela, dizendo que a fraternidade, por estar numa situação irregular, ela é cismática. Se nós estivéssemos numa situação de normalidade dentro da igreja, e por normalidade eu entendo, há um período onde a gente não vê diariamente escândalos contra a fé provenientes do Vaticano. O padre José Eduardo não atacou a fraternidade, ele apontou erros que existem dentro da fraternidade, é diferente. Qualquer pessoa consegue entender isso. Ele falou que tem amigos lá, mas não por isso ele vai defender os erros. É igual eu penso. Se tem erros dentro da fraternidade, se eles estão cometendo esse liberalismo canônico, né, e fazendo afirmações que são semelhantes ao pelagianismo, neogalicanismo, falar que existem duas igrejas, se está errado, a gente tem que falar que está errado, entendeu? A gente não vai defender alguma coisa que está errada. Mas não é por causa disso que eu vou dizer que tudo que está na fraternidade eu vou condenar e vou atacar ela. Não é isso. É mostrar os erros e pedir que as pessoas corrijam esses erros. A mesma coisa acontece entre os continuistas, né? Entre o pessoal carismático também. Eles também cometem erros. Mas não é por causa disso que eu vou condenar a renovação carismática, por exemplo. Então, como católicos, nós temos esse papel de unidade, de estar vigilante e aconselhar para que as pessoas melhorem, né? Não é uma guerra, uma briga interna, porque isso só provoca divisão e a igreja deve ser una. É evidente que a fraternidade deveria regularizar a sua situação, caso contrário seria gravemente suspeita de cisma. Só que nós não estamos numa situação normal. E aí você vê um padre que faz toda essa linha de ataques dizendo cismáticos, desobedientes, não estão em comunhão, abstraindo que a igreja está pegando fogo. Lembrem, o rei está nu, as chamas tomaram conta da casa de Deus. Como é que você vai prestar obediência cega a essas autoridades eclesiásticas que abandonaram a fé e você acha que não vai para o inferno por seguir o caminho de perdição que eles tomaram? Quer dizer, aí nós vemos o... Se você quer um curso gratuito te ensinando a como vender para fora do país e ganhar em moeda forte, você vai clicar agora. Pessoas recém-convertidas, que por terem enfrentado muita oposição para entrarem no catolicismo, vindos do protestantismo, da igreja pseudo-ortodoxa, do espiritismo, ou seja lá o que for, aderem a essa posição de obediência cega e racional sob a alegação: se nós criticarmos as autoridades eclesiásticas, nós vamos dar munição para os protestantes. Meu querido, os modernistas são 1000 vezes piores que os protestantes, até porque os modernistas usam mitra, usam uma púrpura cardinalícia e dentro da igreja promovem os encontros ecumênicos que trazem protestantes. Não para convertê-los, mas para perverter os católicos. Não venha me falar em causar escândalo que vai dar munição para os protestantes, sendo que os piores inimigos da igreja, os protestantes foram os piores inimigos da igreja no século XVI e na primeira parte do século XVII. Eles continuam inimigos, mas há problemas muito mais urgentes a tratar. E o principal desses problemas é o modernismo que toma conta das fileiras do clero católico e, sobretudo, desses clérigos, desses padres e desses bispos que são modernistas, que são hereges, mas que usam batina, que usam mitra, que dizem defender a doutrina católica de sempre, mas que sabotam toda e qualquer defesa católica tradicional em face das inovações e dos erros da nossa época. Esses... Tá vendo? Eles acham que eles estão imunes ao modernismo. Os caras nasceram na sociedade pós-moderna e acham que estão imunes. Acham que não tem nada de modernismo na cabeça deles, nas ações deles, né? São os piores inimigos que existem contra a igreja católica, são aqueles que dentro da igreja fazem o trabalho pernicioso do demônio, que visam impedir que nasça uma ligação católica autenticamente tradicional e autenticamente contra-revolucionária em face dos erros da modernidade. O rei está nu. Vamos parar de fingir que não está. Vamos parar de fingir que está tudo normal dentro da igreja, que é só mais um período difícil. A igreja sempre esteve em crise.
Não, meu querido. A igreja está em crise quando as suas autoridades deixam de cumprir a missão que lhes foi dita, que é a de governar, ensinar e santificar os fiéis, guardando e transmitindo o depósito da fé. E isso pelo menos há muitas décadas. Já não é feito pela maior parte da hierarquia católica no mundo inteiro. Vamos parar de fingir que não vemos isso. E parar de elogiar a roupa nova do rei. Parar de elogiar as migalhas de bens que ainda existem dentro da igreja na nossa época. Para não ver esse gigantesco elefante branco que está na nossa sala, que é o modernismo, que é a abominação da desolação e toma conta do lugar santo. Deus abençoe e salve Maria Imaculada. Então, pessoal, deixar bem claro, eu não tenho nada contra o Lorenzo. Eu admiro ele, gosto do canal dele. Como eu falei, ele me ajudou muito durante a minha conversão. Mas eu sempre fico com o pé atrás em relação aos tradicionalistas. Porque me parece muito mais uma ideologia do que a verdade católica. Eu tinha escrito até um... uma pequena meditação sobre esse assunto. Vou dar uma lida aqui bem rápida para vocês. Abre aspas. Aquilo que é participado pode falhar. Somente o próprio ser absoluto Deus é infalível por natureza. Citação de São Tomás de Aquino. Nenhuma realidade eclesial que seja de origem humana, como o movimento pastoral, associação e etc., é infalível. A infalibilidade pertence somente ao magistério da Igreja em certas condições e não aos movimentos. Assim, os movimentos podem errar na doutrina, ser mal formados, errar na prática por imaturidade espiritual, errar na disciplina por falta de discernimento. Há movimentos mais profundos, outros menos, dependendo da formação, da fidelidade à Igreja, do discernimento dos líderes e da vivência dos membros. Muitos indivíduos vivem superficialmente dentro de movimentos e alguns movimentos podem ser mal formados ou mal conduzidos. Abre aspas. O todo é superior às partes. Suma teológica. Os movimentos são instrumentos temporais e particulares, enquanto a Igreja é o corpo de Cristo, una, santa, católica e apostólica. A Igreja subsiste como mistério de fé fundada por Cristo e não depende de movimentos para existir. Ou seja, os tradicionalistas eles acreditam que a Igreja só não se perdeu por causa deles ainda, entendeu? Porque eles guardam a verdadeira fé. Mas como eles são um movimento recente, a Igreja não depende dos movimentos para existir. Colocar como, abre aspas, a verdadeira Igreja ou como critério último da fé. Então aqui, e não depende de movimentos para existir. Colocar todos os movimentos são subordinados à Igreja e não o contrário. Ou seja, os tradicionalistas têm que ser subordinados à Igreja. Portanto, nenhum movimento pode se colocar como a verdadeira Igreja ou como critério último da fé. Como se eles estivessem colocando a responsabilidade da Igreja continuar sendo o corpo de Cristo na humanidade deles, né? Apenas na parte humana, sendo que a Igreja é sustentada pelo Espírito Santo, né? Pelo divino, pela promessa que Cristo nos fez. O bem comum da Igreja deve prevalecer sobre o entusiasmo individual. Então não é aquilo que eu, Adiel, como fiel, que deve prevalecer, mas sim o bem comum da Igreja. Suma teológica. Portanto, se alguém permanece superficialmente no movimento,
sem crescimento doutrinal e sacramental, há risco de orgulho espiritual, separatismo e desobediência, mas a culpa não é do movimento em si. Esses adjetivos, carismático, tradicionalista e progressista, etc., não são categorias oficiais da Igreja, mas expressões descritivas de certas ênfases espirituais ou litúrgicas, mas podem se tornar perigosos se forem usados como rótulos de exclusão, orgulho espiritual ou separação interna. O problema não são os vários tipos de espiritualidade, mas a desordem ou o apego desordenado às partes. Suma Teológica. Logo, é mais eficaz e saudável para a unidade da Igreja que todos vivam e se identifiquem, antes de tudo, como católicos, evitando se dividir em denominações espirituais. Os movimentos, ritos e espiritualidades são meios e não fins. É próprio do sábio julgar todas as coisas à luz da causa última que é Deus. Suma Teológica. É legítimo questionar espiritualidades à luz da fé católica? Sim, a Igreja encoraja o discernimento dos espíritos e não considera nenhum movimento espiritual infalível. Você pode e deve examinar qualquer espiritualidade à luz da Escritura, da tradição e do magistério. Isso não é desrespeito, mas busca da verdade, que é virtude essencial na vida cristã. Quando alguém reage com irritação emocional ou intolerância ao seu questionamento respeitoso e fundamentado, não há problema. Se eu não condeno o movimento como inválido, não julgo as intenções das pessoas, eu estou apenas apontando riscos, exageros ou raízes problemáticas. Então, estou agindo com prudência e caridade intelectual. Quem reage de forma agressiva provavelmente está confundindo fé com apego emocional a um grupo. Nenhum movimento, congregação, grupo ou pessoa está acima da verdade e do discernimento da Igreja. A Igreja só canoniza santos, não espiritualidades ou movimentos, ou seja, o tradicionalismo ele não é imaculado. Ele também tem seus problemas, como qualquer outro movimento. Só proclama dogmas infalíveis, não experiências espirituais subjetivas. Colocar a mão no fogo por um movimento é um risco espiritual e teológico, porque pode levar à idolatria espiritual, supervalorização de algo humano, pode gerar divisão dentro da Igreja, como São Paulo advertia, e pode impedir a correção necessária dos erros reais. É legítimo e salutar questionar elementos de qualquer movimento à luz da fé. Não é caridoso nem justo reagir com raiva quando alguém busca a verdade com respeito. Ninguém deve se apegar a um movimento como se fosse infalível. A identidade católica está acima de rótulos e espiritualidades particulares. Como São Tomás diria, a verdade deve ser preferida até mesmo à amizade. Tem outro textinho aqui que eu fiz. Vou colocar um pouco mais para cá. Meditação sobre tradicionalismo versus continuismo. Definição de obediência. Deve nos levar a submeter nossa vontade à de um superior legítimo por amor a Deus. Obediência deve nos levar a submeter nossa vontade a um superior legítimo por amor a Deus. A obediência é devida à autoridade constituída por Deus. O Papa é o superior supremo na Igreja. A obediência ao Papa é norma ordinária de unidade de fé. Logo, a obediência cega não exigida em todas as coisas, ela se limita ao que não contraria a lei de Deus. Devemos obedecer a Deus antes que os homens. Se uma autoridade eclesiástica manda algo contra a fé ou a moral, é lícito desobedecer. No entanto, essa desobediência nunca deve ser insolente ou rebelde, mas sempre respeitosa e fundada na verdade. Analisando esses critérios,
Os continuistas estão certos se mantêm a fé íntegra e obedecem com prudência, e os tradicionalistas podem estar certos se resistem por amor à verdade e sem espírito de ruptura, pois a virtude da obediência, segundo São Tomás, tende sempre à unidade da Igreja, nunca ao orgulho de se julgar juiz supremo do magistério. Então é aquele problema que eu falei. Alguns tradicionalistas querem se colocar no lugar do magistério, né? Acima do magistério. Que foi o problema lá com Dom Marcel, né? Que ele sagrou os bispos sem autorização do Papa. Durante a história da Igreja tivemos inúmeros casos em que ocorreram desobediências autênticas, como desobediências entre aspas. São Paulo repreende publicamente, isso aqui os tradicionais gostam de usar muito, né? São Pedro, que por medo deixou de comer com os gentios, pois essa atitude causava escândalo e dava a impressão de que os gentios precisavam seguir costumes judaicos. São Paulo não agiu por orgulho, mas por zelo pela verdade e edificação da Igreja. A correção foi respeitosa, doutrinária e visava o bem comum, e não uma rebelião contra a autoridade de Pedro como Papa. Ou quando Santo Atanásio foi excomungado injustamente por bispos e sofreu perseguições defendendo a doutrina imutável da divindade de Cristo, baseado não em opiniões pessoais ou preferências rituais. E minha conclusão é que percebo que os continuistas mantêm comunhão com o Papa e reconhecem a autoridade legítima na teoria e na prática. Isso tem um grande peso, mas também vejo que os tradicionalistas defendem com ardor a fé de sempre e também têm razão em apontar problemas que qualquer católico sério percebe, e talvez o maior risco seja cair em extremos, aceitar tudo passivamente, mesmo se algo parece contradizer a fé, ou rejeitar tudo do pós-concílio, mesmo o que é legítimo e bom. Desse modo, é preciso discernir com prudência e humildade, sem perder nem a fé nem a unidade, buscar a verdade toda, sem reduzir o Evangelho à liturgia nem à obediência, ver o contexto, as circunstâncias e as consequências, agir no tempo certo e com o espírito certo, jamais agir por medo nem por paixão, mas por reta razão iluminada pela fé. E o que devemos fazer na prática? Avaliar com calma os atos e doutrinas, não só o rótulo, exemplo, o Vaticano II é culpado. Seguir o Papa em tudo o que não contradiz a fé, mantém o que a Igreja sempre ensinou com amor à Igreja e reconhecer que nem tudo você pode julgar. Sofrer com a crise, mas ficar dentro da barca de Pedro, evitando assim julgar por impulso ou ideologia, submeter-se cegamente mesmo a erros doutrinários, romper com o Papa ou duvidar da assistência do Espírito Santo, se colocar como juiz absoluto do magistério, achar que só um pequeno grupo tem a verdadeira Igreja. Devo preferir a missa tradicional sem desprezar a missa nova válida. Lutar pela clareza doutrinal sem sair da comunhão com o Papa, ter espírito de vigilância sem espírito de cisma. Às vezes a melhor posição é uma posição de vigília, atento, mas fiel, crítico, mas obediente, firme, mas humilde. Precisamos nos manter na fé, na oração, na caridade e na busca da verdade. Pois eu, como leigo, não tenho conhecimento suficiente nem autoridade para me julgar como juiz do magistério da Igreja. Isso é a mensagem que eu queria deixar nesse react. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí e deixa o seu like.